Olá, Humanito! Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Laços Entre Laços aqui na TV Humana, uma plataforma de comunicação que escolheu destacar o que nos inspira, sendo um farol de otimismo, diversidade, inclusão e dignidade humana, que acredita no poder das histórias para transformar a forma como enxergamos o mundo. E é nesse espírito que nasce o programa Laços Entre Laços, um espaço para valorizar trajetórias que se conectaram à minha, formando vínculos reais e trazendo contribuições marcantes para a minha vida e para a minha visão de futuro. Com esse programa, eu quero inspirar especialmente quem está começando sua jornada profissional ou está nas suas primeiras posições de liderança, mostrando através de histórias inspiradoras dos nossos convidados que cada caminho tem uma lógica e seus aprendizados e sua potência transformadora. E como eu comentei há pouco sobre pessoas que conectaram na minha história profissional e que criaram vínculos reais, eu trago hoje uma pessoa com uma contribuição muito marcante na minha história. Eu costumo dizer para os meus amigos que a minha vida, minha jornada, e aí eu não estou falando de jornada profissional, estou falando da minha jornada, da minha vida, ela tem um marco antes de Rurico e depois de Rurico. Porque a gente vai conversar, ela vai contar um pouquinho, vai se apresentar, vai contar um pouquinho da história dela, e a visão, a forma como ela vê o mundo, como ela vê as possibilidades, como ela consegue despertar coisas boas na gente, vocês vão sentir isso também nesse bate-papo, e talvez vocês vão me dizer. Minha vida foi antes de assistir esse episódio e depois de assistir esse episódio com a Rurico. Rurico, seja bem-vinda. Muito obrigada por ceder esse espaço, por ter esse tempo aqui para conversar com a gente. Eu peço que você se apresente, por favor. Muito obrigada, Ana. Ana Paula é uma querida amiga que eu conheci um tempo atrás e ela está sempre no meu coração. E olha que faz tempo que a gente não se fala, mas parece que sempre a gente está se falando, porque ela sempre está em meus pensamentos. E toda vez que eu penso em alguma coisa diferente de disrupção, eu lembro da Ana Paula, porque ela tem essa energia deliciosa que vocês estão vendo aqui na TV Humana. E agradeço também à TV Humana por esse espaço, por nos dar essa oportunidade de trazer não só histórias, mas muito mais esta conversa. É uma conversa com você, é uma conversa com a Ana Paula, é uma conversa comigo e principalmente deixar essas conexões. E é claro, né, a conversa não para aqui, a conversa sempre tem nossos laços e entrelaços, né. Falando um pouco de mim, eu sempre trabalhei em gerenciamento de projetos e adoro, amo e trabalho também com escritório de projetos. De repente alguém está falando: "O que será escritório de projetos?", né. Então daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então eu sou gerente executiva de escritório de projetos, tenho mais de 25 anos de experiência nisso, adoro fazer voluntariados em projetos, adoro trabalhar em escritório de projetos e voluntariados em escritório de projetos, PMO, né, o vulgo PMO, e também, sou muito a favor da carreira feminina. E adoro fazer mentoria, dar mentoria e trabalhar com isso. Mas o mais importante é estar aqui com a Ana Paula, porque quando ela me fez esse convite, eu pensei: "Meu Deus, a gente precisa conversar sobre isso", né, e as agendas agora se conectaram e estamos com essa oportunidade, não é, Ana? Que maravilha, Rurico, é verdade. E a sua formação, a construção da sua jornada, ela é bem diferente do que eu tenho trazido aqui no programa Laços Entre Laços. Até porque Uhum. você é essa pessoa também de tecnologia, mas principalmente de voluntariado. Acho que é a primeira pessoa com quem eu converso aqui que vai ter muita coisa para contar para a gente sobre voluntariado. Mas vou começar já fazendo as minhas perguntas. Vamos lá. Como eu disse, o programa é para jovens início de carreira, então, para quem está nos assistindo e que não começou ainda, vamos contar um pouquinho da sua história de como você começou. Como que foi o seu primeiro emprego e qual foi o seu estímulo para procurar, para começar a trabalhar? Como que foi esse início? Bom, minha família, acho que teve muita influência da minha família, principalmente a minha mãe. Eu minha família toda é de empreendedores, comerciantes, profissionais liberais. Então eu sempre estive nesse meio,
nesse ambiente de muito trabalho, de muito pensamento de negócios, de comerciante também, pensando em empórios, lojinhas, perfumarias, salão de beleza. Então, desde pequena eu trabalhei muito com minha mãe, aí você fala: "Nossa, desde pequeno, como assim, né?" Porque minha mãe é cabeleireira, e teve sempre o A seu minha salão também, de né, beleza. Uri? Assim, eu já tinha Olha, que esquecido delícia! disso. É. Isso foi ótimo. Olha que conexão, não é? É Então, incrível. pois é, coincidência incrível. E ela sempre teve salão de beleza. Foi cabeleireira, foi manicure, pedicure, excelente em pintura de cabelo. Então, eu sempre estava ali estudando, ali eu comecei a trabalhar. Não é trabalhar, né, na verdade hoje se chama menor aprendiz. Então ali, minha mãe me dava já os primeiros passos de como atender as clientes, como fazer as unhas, como fazer os cabelos, mas eu percebi que cabelo não é para mim, eu só conseguia fazer as unhas. E aí então, foi ali que começou a minha jornada de carreira. Aí todo mundo deve estar pensando: "Mas o que que tem a ver você, manicure, com PMO?" Falei: "Pois é". Aí eu percebi que eu não queria trabalhar com manicure, não é que eu não gosto, acho bem legal, mas eu tinha medo de cortar ali as pessoas, né, então, que eu fiz? Eu fui estudar, né, estudei muito em escolas profissionalizantes, e pensei: "Poxa, toda a minha família trabalha com empreendedorismo, comerciantes, tem lojas, salão de beleza, perfumarias". Eu pensei: "Acho que eu vou fazer diferente, eu vou para o mundo corporativo". Queria entender como que funciona numa corporação, numa indústria, no escritório. E aí eu estudei muito a parte de tecnologia em edifícios, engenharia civil. Então eu estava muito mais para a parte de construção civil. O meu primeiro emprego foi esse, engenheira de engenharia civil de uma grande construtora. E ali eu percebi o quanto eu gosto de Não, mas aí projetos. você já era engenheira já? Já estava estudando, na verdade, né, então estava Ah, lá no que bacana. E estágio, trainee, então vamos foi voltar um pouco, todo você está indo muito rápido. então vamos lá. Por que que você escolheu engenharia? Da onde que você tirou Olha, esse que essa boa, inspiração? bem lembrado. Olha só, lembra que eu falei? Minha família sempre estava empreendendo. E como eu estava Sim, sempre empreendendo, minha mãe é aquela pessoa que sempre vê alguma coisa de negócio. Uma, salão de beleza. Ah, e tinha outra. Ela também abriu uma lanchonete com a minha tia. Eu fui fazer, olha só, Ana Paula, fui trabalhar de frente de caixa. Agora conectou com varejo, não é? sim. Então, eh, Não, mas na então, verdade aí você está super conectada. Quando a gente pensa assim, ó, eu vou te falar, minha mãe era cabeleireira também, teve salão e tudo mais, mas teve uma época que ela era professora do sindicato de cabeleireiros, ou seja, ela formava, era um curso profissionalizante, ela era professora. sim, Eu, que ela não queria me olha ver só, sem fazer nada, falou: você vai ser aluna, vai fazer aqui, eu também. Só que eu não aprendi a fazer unha, não, mas eu fazia cabelo, mas eu morria de medo de cortar e a pessoa ficar chorando. Falei, isso aqui não dá para mim, é muita eh, responsabilidade, assim, do emoção, tipo, não vou conseguir isso aqui. Pessoa pinta o sim. cabelo de uma pessoa ficar vermelho, sei lá, eu vou ter que arrumar um emprego rápido, porque senão minha mãe não vai deixar eu sair daqui. Mas quando a gente pensa em jornada do cliente, quando a gente pensa em liderança, porque você estava com a sua mãe e era líder ali, era a pessoa que orquestrava tudo. Então, assim, por mais que quem é de fora possa não ver conexão, para mim eu vejo uma total conexão em atender os desejos do cliente, sabe, de forma genuína, então tem tudo a ver. A gente começou bem, só isso eu tenho para te falar. Olha, você fez uma conexão importante, né, realmente. E minha mãe também, ela foi professora de cabeleireira, ela fundou essa escola ali no salão dela, então ela tinha o salão e do lado tinha uma outra, como vou colocar, como se fosse um galpãozinho, e ela dava aula ali de cabeleireira. E eu sempre estava ali junto com ela, tentando entender, e eu também tinha esse medo, tá, de cortar o cabelo e a pessoa não gostar, pintar o cabelo, a pessoa não gostar, e eu não tinha condições de lidar com isso, né, então, por isso eu também fui para o mundo corporativo. Mas Mas por que voltando, engenharia?
Então, por que engenharia? Minha mãe sempre construiu muitas casinhas, muitas coisas. Então ela foi primeiro construiu a nossa casa, eu vi muita construção dentro de casa, a parte de pedreiros, mestre de obras, trabalhando ali, e eu ficava muito curiosa sobre esse assunto, né, de: "Puxa, como que faz esses materiais? Deve ter uma forma melhor, né, de construir, deve ter algo mais eficiente". Eu não usava a palavra eficiente na época, tá, estou usando hoje. Mas ou mais barato, vamos lá. Mais barato, mais fácil, mais rápido. E eu vejo que isso foi o bichinho que me picou e falou: "Poxa, por que não construção civil?". E foi quando eu fiz, uma escola técnica, no segundo grau, que hoje se chama ensino médio, né. Então o ensino médio eu fiz uma escola técnica Getúlio Vargas, e voltado pra construção civil, que é o técnico em edificações. Então, a Sim. partir dali, E eu já Curi, comecei olha, eu a recomendo muito para os jovens fazerem curso técnico, eu muito, porque também, numa é muito bom. faculdade demora muito para você ter noção do que é aquela matéria, de ter eu fiz técnico também em processamento de dados, e exatamente porque eu queria buscar formas mais fáceis de fazer as coisas, falar: "Não, essas coisas são muito tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso". Então, É isso. e recomendo demais que as pessoas, sabe, tendo oportunidade, claro, antes da faculdade, faça algum curso técnico, ainda mais hoje em dia, a gente vê tanto você não precisa terminar uma faculdade para começar a trabalhar na Uhum. área, enfim, eu Tem acho muitas bem possibilidades. é, Isso é verdade. E as empresas olham o menor aprendiz, e também o jovem aprendiz, como um grande celeiro não só de talentos, mas também traz diversidade a diversidade para dentro das empresas. E não precisa ser grandes corporações, pequenas empresas também já estão vendo esta oportunidade e estão trazendo jovens. Por que isso? Porque facilita inclusive para introduzir tecnologia, outro tipo de pensamento, pensamentos geracionais, então tem muitas oportunidades e possibilidades boas para essas empresas, né. Obviamente para os jovens, mas, realmente estudar em escola técnica, claro, tem que estudar duplamente, porque você precisa estudar não só para a questão do vestibular para a faculdade, mas também porque tem todo a parte do MEC, e também tem o outro lado que é o profissionalizante. E para mim foi tão bom, porque, ele trouxe, temas cursos práticos de como fazer uma parede, muito interessante fazer a parede. E tudo errado, porque tudo torto, só que tem técnicas de como fazer isso. E eu achei fantástico, porque ali também tinha eletrônica. Então eu aproveitei e fui entender o que que é esse tal da eletrônica, né, fui fazer um ano de eletrônica. E que foi bom, legal. porque ali eu percebi, eu gosto mais da engenharia civil do que da eletrônica. Então ali no E é meio do uma coisa caminho que os jovens têm a seu favor, podem testar, testem, é pra gestão senão sim, a gente fica pensando: "Ah, o que seria se eu fosse", cara, vai estudar, se não gostar, e o técnico é bom por isso também, porque o tempo é menor, né, você desistir da na faculdade é mais difícil do que você, eh, é mais di não, é exato, verdade sim, é mais fácil você concluir um curso técnico para saber se é aquilo que você quer ou não, do que esperar uma faculdade inteira para tomar essa decisão. é verdade. Mas também na faculdade eu vou dizer, dependendo da faculdade, você consegue fazer várias trilhas. Você faz aqueles cursos de como se diz? Eh Ai, esqueci o nome. Tem um formato ali que você pode fazer aluno ouvinte. Você pode ir para a faculdade, além de fazer o seu curso, você pode tentar fazer você vê qual que você gosta, outros cursos, e vai como aluno ouvinte. E isso tem muitas faculdades que têm essas possibilidades, e abre um leque e perspectivas muito grande. Mas voltando ao Eu técnico, nunca o soube técnico disso, também tá, Eurico? Nunca soube é disso, que legal. Eh, inclusive agora, olha só, existe em grandes faculdades eu estou fazendo isso, tá. Eu estou buscando aqui os editais, principalmente eu estudo, ó, eu moro perto da USP, aqui em São Paulo. Então eu estou buscando os editais da USP para ver quando abrem, essas possibilidades de ser aluno ouvinte de alguma matéria ou de algum curso ou mestrado profissional, porque eu queria entrar como aluno ouvinte,
entender se eu gosto daquela formação, principalmente mestrado, né, o mestrado profissional que eu estou de olho também, e entrar, de repente, perceber se é ou não é o que eu gostaria de fazer daqui para frente nessa próxima jornada da minha vida. E é muito importante para quem, vamos pensar, a gente está falando de iniciantes de carreira, quem está entrando na jornada corporativa, mas também tem pessoas que estão em transição de carreira, não é, quando a gente fala em Verdade. transição de carreira não tem idade, pode ser aqui pessoas com 80 anos, 70 anos, "Poxa, eu quero mudar minha carreira, eu sempre fiz A, quero ir para B". Dá para estudar nessas faculdades e quando tem a melhor idade, as faculdades tem faculdades que têm cursos maravilhosos para isso. Então, olha quantas oportunidades a gente vê na questão da educação para falar assim: "Poxa, não tive oportunidade porque eu não tive como estudar". Agora não tem mais, tem um monte de oportunidade sim, independente de idade, tá. Inclusive para quem está aqui, eh, pensando meu filho tem 17 anos, está no ensino médio, o Fernando. Então, o que que ele fez? Ele fez o normal na escola, é uma escola construtivista, mas a construtivista abre um leque de comunicação e perspectivas totalmente diferente, né. Mas voltando para mim, eu fiz o técnico porque, primeiro, eu queria realmente trabalhar, é número um, e também ajudar a minha família na renda familiar, isso é importante também quando a gente tem essa responsabilidade, ou mesmo quando a gente não tem essa responsabilidade, mas tem essa necessidade. E não é um peso, gente, acho que esse é um ponto. Às vezes a gente é É. jovem, né, e pensa: "Poxa, é um peso, eu tenho que trabalhar para ajudar a minha família, poxa, tem gente que não precisa, queria tanto ser outra pessoa". Uma dica que eu dou, eu pensei isso também, mas seja você mesmo. É duro, a realidade é dura, mas aproveite o momento que você está, né, por quê? Porque lá na frente você vai olhar para trás e falar: "Puxa, por que eu não aproveitei aquele momento que eu estava? Eu estava pensando sempre em ser em outra pessoa, né, sempre estava infeliz". O sempre é muito exagerado, né, mas eu me via muito infeliz. Vamos trocar a mensagem? Que tal olhar e falar: "Eu gosto do que eu faço hoje, porque hoje eu sou feliz. Ah, tenho uma necessidade de pagar minhas contas, mas é uma situação, é um momento. Pode ser que dure 1 ano, 2 anos, mas eu tenho certeza que se você vai fazer o que não só o que você gosta, mas também ache uma profissão que seja técnica ou que seja administrativa, naturalmente, em 2, 3 anos você já quitou a sua dívida. É claro que é uma jornada de trabalho, com muita dedicação, disciplina, apoio de pessoas que você gosta, dos pais, de tios ou mesmo de amigos, né. Eu, muitas vezes, não só estou olhando minha mãe me apoiando para esses momentos difíceis, mas muitos amigos e amigas me ajudaram nesse momento. Então é a famosa rede de ajuda. Desde o início de carreira, a rede de ajuda é muito importante, não é, Ana? Sim, com certeza. E até a gente pode pensar: "Ah, mas aquela pessoa não tem como me ajudar arrumando um emprego para mim". Pode não ter um emprego para você, mas vai saber te aconselhar, vai saber te explicar como a vida é, como foi para ela, como você acabou de fazer agora, mostrando sobre tantas oportunidades. Às vezes as pessoas estão bloqueadas para saber como que começa alguma coisa. Você acabou de falar do eu ouvinte, que eu também não sabia. Então, você ouvir outras pessoas, você ter pessoas ao seu lado para se conectarem, para você se abrir para aprender, isso é muito importante. E isso conecta com mentoria. Às vezes a gente olha eu sou a favor de mentoria e eu tive mentores na minha vida inteira, desde dentro de casa com minha mãe. E aí eu coloco da seguinte forma, mentoria a gente pensa: "Poxa, eu vou conseguir só se eu pagar muito caro ou se eu tiver várias sessões". Você pode ter várias sessões, sem dúvida nenhuma, com um profissional gabaritado, com um profissional específico, mas também, às vezes, quando não tem essa possibilidade, por que não chamar por um café, por um É. almoço, por uma conversa? Isso também é uma mentoria, é específica, é momentânea e situacional, e te abre um outro olhar, te abre uma outra perspectiva. Dependendo da pessoa até gera pânico, mas no final não é, porque, assim, tem tanta mudança que gera pânico. Vamos ser sinceros, às vezes a gente tem tanta É. mudança na nossa vida que gera pânico, mas em contrapartida abre outras oportunidades. Eu sempre olho por outro lado.
Ok, gerou pânico, mas por que gerou pânico? E aí depois, o que que eu Não, mas preciso Ruri, para é melhor você saber do que vem e gerar esse medo, né? Do que você estar no escuro. Acho que o maior pânico é você não conseguir olhar e não não conseguir ter ter a uma visão. luz no horizonte. Então, É isso. E normalmente uma conversa assim, ele sempre abre uma oportunidade. Por quê? Porque a pessoa soube da sua história e pode passar pela frente uma oportunidade para você. Às vezes ela não tem ali, como você mesmo comentou, nem sempre a pessoa tá ali com um emprego pronto para você. Às vezes sim, mas quando não, ela pode ter uma indicação, né, ela te indica para alguma outra oportunidade. Eu vejo sempre dessa forma, sempre tem um ponto, propositivo, de conexão com pessoas, onde a gente consegue levá-la para algum lugar, quer seja por uma oportunidade de emprego, ou quer seja por uma oportunidade de estudo, mas com certeza para uma oportunidade de crescimento com um outro olhar, para um mindset de crescimento, onde a gente vê que é um aprendizado, tudo aquilo que aconteceu até então, foi um aprendizado e agora eu estou num outro patamar para enfrentar a vida de uma forma A, de uma forma B, e tenho outras perspectivas que eu consigo abrir com várias outras conexões. E com vários estudos, sim. quer seja ele gratuito, quer seja ele também pago, né. Isso é importante ter essa visão e como eu aplico, porque o mais importante de tudo é aplicar o que você aprendeu, né. Então, Então, conta pra gente como que você aplicou quando você estava lá no seu curso técnico, aí você foi para a faculdade, que senão a gente vai falar da vida e eu quero saber de você. é verdade, né, é verdade. Bom, voltando aqui, quando eu é bom que você sempre vai editar, né, então você vai encurtar algumas coisas, consegui parar de falar. É, voltando para cá, né, quando eu estava no curso técnico, eu trabalhei aquela época? Sim, eu trabalhei. Minha mãe tem muita conexões. Por ter salão de beleza, ela tem muita conexões. Então, ela conseguiu para mim um trabalho de jovem aprendiz numa empresa de olha só, processamento de dados, para começar a entender que é esse tal do computador. Naquela época era bastante, como vou colocar, Revolucionário. era raro. É, exatamente, revolucionário, totalmente diferente. Foi como computador aqui, né? Então eu fui trabalhar com digitação, computadores, para entender esse mundo de processamento de dados. Eu trabalhei aproximadamente, quase um ano, porém eu saí justamente para me formar no técnico em edificações e depois eu ajudei a minha mãe dentro do salão de beleza, dentro da lojinha que ela também abriu de perfumaria, e também da lanchonete que ela abriu em parceria com a minha tia. Então eu fui ajudar mais para dentro da minha família, enquanto eu fui estudar engenharia civil. Então, minha vida mudou, porque eu virei mais estudante, saí do lado profissional e fui só estudar. Por quê? Porque eu queria me formar, fazer uma faculdade, ser engenheira civil. Na verdade, a minha vida de engenharia civil teve alguns particionamentos. Primeiro eu entrei na FATEC, porque eu não queria pagar a faculdade. Então eu não queria pagar a faculdade, eu fui para a FATEC fazer técnico em edifício, tecnologia em edifícios. Adorei a FATEC. Depois eu fui fazer 2 anos de formação para virar engenheira civil, aí eu paguei a faculdade. E nesse investimento, o que que eu tinha muito no meu pensamento? Eu preciso, não é porque eu queria por necessidade, mas eu queria por ambição. Eu preciso Sim. trabalhar na área urgente. Então, o curso que precisava fazer para virar engenheiro civil em 3 anos, eu fiz em 2 anos, para conseguir logo de cara ter o CREA e ser engenheiro civil e entrar numa empresa. Então, essa é uma dica importante, é ter uma ambição, o que você quer ser, o que você quer fazer, e mesmo que você não goste muito de alguma coisa de cálculo, se você está se formando, entre na profissão, porque de alguma forma existe sempre uma oportunidade lá dentro. Não é só aquilo que você está prestando ou que você está tentando. Porque olha só, eu fui para engenharia civil,
fui trabalhar numa grande empresa de construção civil, vamos ver que se o pessoal conhece. Deve conhecer as rodovias e as rodovias de São Paulo. Então, a empresa construía rodovias de São Paulo. Essa empresa também, ela construiu aquela rodovia, aquela ponte que dá acesso de São Paulo para a rodovia dos Bandeirantes. Então, essa a ponte Ulisses Guimarães. E também foi uma das construtoras do MASP. Então, Nossa, olha que só legal. onde eu entrei. Eu entrei num lugar onde eu via engenheiros, e diretores falando de histórias que, assim, incríveis de construção desses grandes elementos ou grandes construções. O que isso me deu clique? Eu queria ser engenheira? Não, na verdade eu queria trabalhar com projetos. E aí que me deu um clique, falei: "Gente, olha que legal, quero trabalhar em projetos", né. E eu já estava trabalhando em grandes projetos dentro dessa construtora. Nesse momento, olha a minha visão. A minha visão foi: "Ok, eu trabalho numa construtora, eu trabalho em planejamento e eu trabalho em planejamento financeiro". Em planejamento financeiro, eu conseguia perceber os movimentos da empresa e o movimento mercadológico de como estava a construção civil. Naquele momento, me deu um clique. Pensei o seguinte: "Eu preciso mudar de carreira para projetos, e para onde realmente o mercado está indo", porque a construção civil, a engenharia civil, naquele momento, estava prestes a entrar em declínio. Por quê? Porque teve a questão de poucos investimentos do governo em infraestrutura, e por conta disso, como a empresa trabalhava muito na questão de infraestrutura, já reduziria os investimentos, reduziriam os projetos. Logo, teria algum algum como vou colocar, algum momento de recessão. E aí foi naquele momento que eu mudei de carreira. Foi quando abriu, E isso é bem eh importante, né, Ruri, estar atento aos movimentos. exato, Você exatamente. você poderia ter assim, uma outra pessoa, né, fala assim: "Ai, que bom, vai diminuir o trabalho". Diminuiu o trabalho, diminuiu a equipe também, gente. Então, Tem isso também, exatamente isso. ai, Então tem 3 recados ali, né. É ouvir o ambiente e estar atento. 2, entender se é isso que você gosta e porque eu estava dentro de uma grande empresa, eu podia olhei vários movimentos, conversei com várias pessoas e olha que eu era tímida, muito introspectiva. Como que eu fazia para conversar com todos, né. Eu muito observava cada um e conversava diretamente com o meu líder. Né, e ele foi uma pessoa fantástica, onde me abriu portas de conversas. Então isso ajudou muito. E por último, entender o seguinte: "Será que é isso mesmo que eu quero?", né, tem outras possibilidades? Eu estou dentro de uma empresa, a empresa já é um celeiro de oportunidades e de conversas, então eu vou conversar com todos, claro, do meu jeito, da minha forma, com minha timidez e com a minha forma introspectiva. Então foi através da observação. Foi ô aí Ruri, e trazendo agora para o cenário, né, atual, a gente está vivendo um momento da história em que muitos cargos, muitos trabalhos, eles a gente nem sabe ainda quais serão, porque o momento está de tanta transformação, de tanta velocidade, que eu acho que é mais importante ainda ter essa atenção, porque você, trabalhando numa grande empresa, você consegue observar uma dor que talvez não estejam vendo, ou uma necessidade ali, e você gosta daquilo, e você pode construir essa sua posição, que nem existe ainda, só observando o cenário, é isso né? mesmo, isso é bem possível, realmente. Mas tem que observar e ter muita coragem, né, porque não adianta só observar e ficar ali quietinho, né. Né? Precisa ter coragem e às vezes a gente não sabe nem que ação tomar, né. O que que eu pensei naquele momento, né, naquele momento eu pensei: "Poxa, eu gostaria de mudar a minha profissão, porque a engenharia civil eu tô percebendo que não vai dar jogo, ou vou ficar numa situação bastante crítica, Restrita.
É, Restrita, exatamente, essa é a palavra, restrita. E falando em restrição, eu pensei: "Poxa, vou ficar num momento muito triste de, poxa, não tenho oportunidade em engenharia civil, porque eu gosto disso". Só que eu pensei: eu tenho que abrir mais possibilidades. Eu sempre penso em abrir mais possibilidades, né, sempre. Vem de mim, talvez veio da minha mãe, lembra que eu comentei que ela abriu salão de beleza, escola, sim, que mais? Lanchonete, olha coisas diferentes. Então acho que é veio verdade. esse DNA comigo, né, de abrir possibilidades, não deixar ali se ser pega pela circunstância. Então antes que a Sim. circunstância me pegue, eu mudo a minha circunstância. Então lá vai eu, buscar uma outra, oportunidade. Nesta, surgiu a grande oportunidade em telecomunicações. E aí eu mudei totalmente de Caramba, carreira. Pois é. que E legal. usei, claro, todo o conhecimento de infraestrutura que eu tinha, para trabalhar em telecomunicações e em infraestrutura. E foi nesse momento que abriu-se o mar foi ótimo, né, mas abriu-se É. outras opções, Não, e outras no opções. momento, se é que eu me lembro bem, mas no momento em que telecomunicações estava vivendo uma transformação muito grande também, não era? Total, total, porque abriu antigamente é ruim, né. Naquela época, existia a telefonia celular e a telefonia celular estatal. E para conseguir um celular era algo bastante oneroso, para não dizer caro. E outro lado, naquela época abriu a banda B, onde vieram empresas de outros países, com investimento de outros países aqui para o Brasil. Isso foi muito bom, e abriram-se muitas oportunidades. Foi aí que eu fui para telecomunicações, trabalhar em trunking, falam que seriam aqueles rádios, né, e depois em empresas de celular da banda B. Até fui morar em Campinas, justamente por isso. Eu adoro Campinas, amo o interior de São Paulo. E essa oportunidade, me abriu outras visões, porque, primeiro, eu fui justamente trabalhar em projetos. Segundo, Que era o que fui você para uma queria, outra já foi era o que bom. eu queria. É, exatamente, já foi muito bom. Projetos, esse é um. Outro, eu fui trabalhar numa carreira totalmente diferente, telecomunicações. Primeira coisa que eu fiz, uma é estudar gerenciamento de projetos, a outra foi conversar com todos, para entender, assim, o que que é isso de telecomunicações? O que que eu tenho que aprender? Porque eu não fiz faculdade de telecomunicações, é por isso que eu não vou tentar algo diferente? Não, eu vou conversar com todos e todos vão me ensinar em algum momento. Então eu fiz várias conversas sobre o que é esse assunto de telecomunicações, aprendi na prática como funciona telecomunicações, principalmente na parte de implantação de rede celular. E foi isso que eu fiz ao longo de um bom período em projetos, isso deu uma outra guinada na minha carreira, então eu estudei, fiz ali uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, eu me especializei dentro da empresa em Campinas, a a empresa ela era de origem sueca, então eu trabalhei muito com suecos e meu time, ali eu já virei coordenadora, já uma liderança, e meu time tinha parte, time sueco e time brasileiro. Então, já tinha uma diversidade, a diversidade, principalmente de cultura, de idade e de linguagem, de idiomas, porque um só falava português, o outro só falava inglês. Não que eles não estavam aprendendo, claro que sim. Então isso foi um desafio importante, e eu achei fantástico, trabalhar com uma cultura sueca. Primeiro porque é totalmente holocrática, horizontal. Então a gente tem condições de eu já vivi uma cultura totalmente inédita numa época que era muito hierárquica, né, e então naquele momento eu tive mentoras na verdade, né, de liderança, é uma.
e outro de escritório de projetos. Foi aí que, Se eh, apaixonou. me apaixonei, exatamente. Foi quando exato. Foi E aí arrebatada ali. foi, totalmente arrebatada, isso mesmo. Então ali eu tive uma grande oportunidade de aplicar tudo o que eu conhecia em gerenciamento de projetos, conhecer essa cultura mais horizontal, muito mais, democrática, e a mulher tinha voz, e não só isso, era ouvida, Um e eu choque, né, participava Ruri? Um choque, choque com que você com naquela época. brasileiro e sueco. Porque Exato. porque se a E gente olha para a nossa cultura até hoje, não é assim tão aberta como você está comentando aí do sueco, assim, a gente precisa ser firme para, é claro, assim, a autoridade é você que cria, mas é uma construção e a gente está sempre em constante vigilância, porque se a gente abaixa a guarda um pouquinho, você é abafada novamente. Então, que legal você ter essa oportunidade logo cedo, né? foi, eu trago para a vida, você vê que tantos anos atrás, 20 e poucos anos atrás, e hoje eu estou trazendo de uma forma, assim, mais didática o que aconteceu, né. Então, junto com essa mentora, com a Maria Rossi, é que ela me autorizou falar o nome dela, tá, porque eu coloquei ela no livro. Legal. Ela me passou como que funcionava um escritório de projetos. Foi ali que eu fui trabalhar com ela, na verdade não com ela, mas com ela me deu essa mentoria, e fui trabalhar no escritório de projetos dessa empresa de telecomunicações, e a partir dali, nunca mais saí do escritório de projetos. Então olha quanto tempo eu estava desde os primórdios do que é esse tal do escritório de projetos. Não é só gerenciamento de projetos, mas do escritório de projetos. Isso foi fantástico, porque o que seria escritório de projetos? É exatamente o que eu sempre gostei de fazer, Que é e o que eu já você vou vai falar contar por para a gente o quê. que que é agora, né? Que você prometeu lá na sua apresentação, mas eu explico para vocês depois. O que que é É o isso, escritório de projetos? exatamente. Então, primeiro, ele é um lugar onde faz exatamente o que eu acabei de falar na minha mudança de carreira. Não é o escritório que faz isso, são as pessoas que estão dentro desse escritório é que fazem isso, tá. Então só para garantir que não é o escritório que faz isso, ele é um ambiente que promove isso. Então um deles é a leitura do ambiente. Segundo, entender as pessoas. Terceiro, ter as pessoas certas para fazer o quê? Projetos. E projetos não é, como todo mundo está pensando, só gerenciar projetos batendo o bumbo, não é isso. Batendo o bumbo é fazer projeto de qualquer maneira, mas gerenciamento de projeto tem método, tem técnica, tem conhecer as pessoas, stakeholders, é saber ter um Os storytelling impactos? para aquelas pessoas, para gerar esses impactos que a empresa precisa para ter os seus resultados, as suas ambições de negócios, seus parceiros de negócio e impactar principalmente o cliente. Eu sempre olho o cliente, né, então o escritório de projeto vê isso. E o escritório de projetos, ele é uma grande prestadora de serviço, eu brinco, assim, que é uma empresa dentro da empresa. Por quê? Porque ela é uma prestadora de serviço onde tem profissionais que conseguem saber a estratégia, conhece a estratégia, por quê? Porque a área de estratégia passou ou a gente participou da estratégia. 2, a gente sabe priorizar quais são as iniciativas principais que elevam e contribuem melhor para a empresa, quer seja empresa grande, média, pequena, ou mesmo, pode ser a minha casa, porque eu tenho várias iniciativas aqui dentro e eu vou priorizando. Tem critérios para isso chama portfólio. E também tem o serviço de projetos e programas, onde eu uso técnicas de gerenciamento de projetos e programas para gerenciar uma iniciativa. Projetos, porque eu preciso entregar algum sistema, preciso entregar alguma coisa, e programas, porque eu preciso trazer aquele benefício ao longo do tempo. Então, de uma forma muito simples, seria isso. E tem outros serviços também que o escritório de projetos, ele demanda, ou ele pode prestar para a organização, dependendo da necessidade da organização ou do cliente desta organização.
Uma delas pode ser, dentro da organização, fomentar a cultura de gerenciamento de projetos. Então, tem muito treinamento, tem muito workshop, tem mentorias, coaching sobre gerenciamento de projetos. O que mais que tem? Tem N serviços que, se eu for elencar, eu vou, acho que colocar em 1000 linhas ou até mais, quais seriam esses serviços. Aí depende muito de como está inserido esse escritório de projetos dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dentro do seu empreendimento. Então, eu brinco muito que é uma empresa dentro da empresa, que é uma É. prestadora de serviços. Esse é o escritório de projetos. Então, vendo isso, eu consegui entender isso lá nos primórdios, junto com essa mentora. E a partir daí eu comecei a construir outro lado da minha carreira, que era uma carreira internacional, onde eu comecei a trabalhar com projetos, da América Latina, em uma outra empresa que ela era irlandesa ou era europeia, melhor falando. Então trabalhei com projetos globais no início da minha carreira. Fui muito para o Chile, para o Paraguai para fazer esses projetos e a partir daí, eh, fui convidada em outras empresas para trabalhar com gerenciamento de projetos. E aí eu estou onde estou como gerente de escritório de projetos e além de tudo, em paralelo a tudo isso, eu gosto de fazer voluntariados, né, então é Perfeito. uma outra vertente da minha vida que adoro fazer, adoro falar e adoro contribuir com as pessoas principalmente. Assim, eu tenho uma pergunta para fazer antes da gente começar no voluntariado, em que momento você começou a aprender a falar inglês? Quando você começou a estudar falar inglês? Ah, desde quando eu comecei a Porque para estudar fazer isso tudo, para ter uma carreira internacional, você precisa estar preparada para essa carreira internacional. E é, uma delas é saber é, se comunicar com as pessoas, né. é verdade. Aí eu volto lá para minha casa, né, quando eu comecei a estudar. Quando eu Foi quando? Foi quando estava terminando o ensino fundamental, foi quando eu comentei com a minha mãe: "Eu preciso falar inglês". Então eu fui estudar inglês ali. Estudei uns 4 anos, 5 anos, também tirei o TOEFL, que seria uma das certificações Certificações. é, certificações é americana, né? eh, de proficiência em inglês, na época ainda existe o TOEFL, tá, não é que é da época, mas na época Sim. foi o que eu utilizei. Então também fiz essa certificação, e eu não parava de estudar, porque muita gente estuda um idioma e não fala, mesmo falando, depois chega um tempo por não praticar, perde o idioma, né. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, eu falava espanhol, porque eu atendia Chile e Paraguai, eu falava espanhol fluentemente. Porém, depois que eu mudei de empresa, eu fui para uma empresa brasileira. Só que o inglês eu não perdia. Por quê? Porque eu sempre fazia algo em inglês, quer seja ouvir filmes, assistir filmes, ouvir músicas ou escrever em inglês, né. Então, eu sempre praticava o inglês. Porque o inglês é o idioma que eu mais gosto. Não que eu não gosto do espanhol, eu gosto, mas eu não tinha como praticar, então eu perdi um pouco. Então hoje eu estou voltando a praticar o espanhol. Voltei a praticar espanhol por quê? Principalmente porque eu me propus dentro do voluntariado ser responsável por Latin America, por Latam. Ou seja, dentro do PMI, na PMO Global Alliance, eu sou responsável pelo hub de Latin America da comunidade de PMO Global Alliance. Então, para mim, está sendo fantástico voltar a falar espanhol. Eu estou adorando falar espanhol. Meio truncado, mas vamos lá, acho que é importante voltar e ter essa jornada para eu voltar à minha fluência, porque eu tenho a fluência em inglês, mas eu quero também o espanhol. Então essa é uma grande oportunidade, olha só as oportunidades É. do voluntariado. Mas voltando para o idioma, eu comecei realmente lá quando eu estava no ensino fundamental, onde eu queria fazer. Não foi minha mãe falou: "Olha, você precisa". Eu queria aprender inglês, porque eu queria entender o que estavam comentando nos filmes, eu queria entender diretamente da fonte, né, o que estava acontecendo nos livros, nos filmes, nas rádios. Eu ouvia muito.
as rádios de outros países para eu pegar logo essa fluência. Lia muito livro em inglês também, justamente para pegar essa fluência. Então foi aí é um ponto importante, né, não é só os outros querer por você, é a gente que tem que querer É. fazer algo diferente. Se eu quero e se eu tenho uma ambição, eu também tenho que estudar inglês, estudar alguma técnica. Eu fui estudar gerenciamento de projetos, fui estudar escritório de projetos. Compro muitos livros para isso, compro livros sobre negociação, sobre comunicação, faço vários cursos. Eu sou imparável na parte de estudar, né, então eu gosto muito. E é assim E que a gente vai criando musculatura para passos mais consistentes, para não parar de crescer. Porque crescer não é só a gente ser promovido ou ganhar mais, né? não, Crescer não, é você aumentar sua bagagem. Então, seja estudando, vivendo, viajando, tudo isso são experiências. Mas estudando é o que está mais na nossa mão, sinceramente. Porque para viajar você vai depender de ter o dinheiro, de ter a parceria de alguém, ou namorado, ou marido, e aí vem a vida, começa a ter filho. Então viajar já é um pouco mais difícil. Estudar não, só depende da gente. Ainda mais só agora com depende tantas da gente. possibilidades, como você falou, online e tudo mais. Então, realmente, essa é a forma mais rápida da gente crescer estudando. E está disponível, é só colocar no Isso. YouTube, é só colocar no Google, é só usar É, o os GPTs da vida. Não há é. dúvida, e tá gratuito, você entra ali e você já tem um estudo. É claro que tem que selecionar o de qualidade, pessoas que realmente tenham ali um currículo, não só currículo, mas uma experiência que possa passar, que não Ser seja tão relevante, né? É. superficial e que seja relevante, com conteúdo com profundidade, e buscar isso dentro de profissionais ou de empresas ou de escolas que de fato tenham essas condições importantes para você levar para a sua experiência, para você aplicar e ao mesmo tempo passar para frente esses conhecimentos, né. Sim. Bom, Agora vamos para o voluntariado. Aí chegamos do sim, voluntariado. Me sim. conte. E aí, assim, eu quero saber muita coisa. Eu quero saber do quanto você ganha com isso. E aí eu estou falando do ganhar, como eu acabei de falar, né? A gente cresce de várias formas. E acho que eu finalmente consegui colocar o voluntariado na minha vida. Mas você é uma inspiração, porque eu tive que pausar algumas coisas para conseguir colocar o voluntariado. Você não. Você uma vez me disse assim, ó, alguma coisa que eu estava sem tempo para fazer. Eu falei, mas eu não tenho tempo. Aí você falou para mim, o tempo é você que faz. Olha só, Rico, eu lembro das suas Foi, frases. não é? Você que faz. Então, me conta como que você fez caber o voluntariado e como que você consegue equilibrar isso tudo e tudo que você está fazendo no voluntariado. A primeiro eu queria, dentro do voluntariado, conhecer mais a profissão de gerenciamento de projetos. Esse era um, e não só a profissão, que eu conhecia. Eu pensei: "Deve ter outras formas, deve ter muita gente, né, no mundo inteiro trabalhando em gerenciamento de projetos". Foi quando, depois da minha certificação em PMP, pelo PMI, eu percebi que lá tinha, o voluntariado. Então, em algum momento na minha vida, eu pensei: "Vou entrar nesse voluntariado", e quando eu comecei o voluntariado com o PMI Global, e juntei 3 coisas. Uma, o inglês. Eu queria fazer algo em inglês. Outra era conhecer mais sobre gerenciamento de projetos, e a outra era conhecer mais conexões sobre gerenciamento de projetos. Né, então nesse momento, foi quando eu vi várias oportunidades que eles têm ali dentro do PMI, e voluntariados de quer seja fazer conteúdo, tradução de conteúdo, ou mesmo outras coisas. Eu queria traduzir conteúdos ou mesmo montar conteúdos em inglês. Foi quando eu comecei com o PMI Global, e isso foi muito satisfatório. O que que eu ganho com isso, né? Primeiro, uma experiência em usar o meu um idioma, de uma forma diferente. A outra é conhecer pessoas novas e de diferentes posições. Não são só pessoas na minha formação.
pessoas em diferentes formações, em diferentes posições, inclusive empreendedores, diretores, até analista, até estagiários, e eu, no meio do caminho. Então eu falei com muitas pessoas, ou seja, democratiza a comunicação com vários níveis de pessoas, e tive condições não só de fazer esse voluntariado, que seria um trabalho de tradução ou de inglês, alguma produção de conteúdo, mas também de conhecer novas possibilidades de pessoas, onde eu pude depois fazer algumas perguntas sobre a própria profissão em gestão de projetos, né, então isso me ajudou muito, abriu outras perspectivas. Então, esse foi um ganho para mim. A outra foi quando dentro do capítulo de São Paulo, eles tinham um voluntariado de mentoria, e eu pensei: "Poxa, eu vou ser mentora". E aí eu passei no crivo de seleção de mentores, falei: "Bom, agora eu vou ser mentora e vou passar tudo isso que eu aprendi para alguém que precisa, alguém entry level de gerenciamento de projetos, ou mesmo que gostaria de saber mais sobre gerenciamento de projetos". E ali eu fiquei por alguns bons anos, acho que até a pandemia, gerando ali sendo mentora de gerenciamento de projetos, voluntariado dentro do PMI do capítulo de São Paulo, que muito acolheu, esse conhecimento e foi muito positivo para mim. Para mim, qual foi o meu ganho? Conhecer muitas pessoas, poder ajudar várias outras que estavam ali tentando entrar numa profissão chamada gestão de projeto, gerente de projeto, líder de projeto, esse era um. O outro, outras pessoas já eram gerentes de projetos, porém tinham algumas situações que não sabia como sair daquela situação crítica de um projeto. E eu consegui ajudar. Então, o que que eu ganho com isso? Conseguir ajudar o outro, ter uma conexão tão genuína e ver o sorriso do outro lado, falando: "Nossa, você me ajudou, você me deu uma clareza". E eu pensei: "Puxa, é isso que eu gosto de fazer", né. Quer dizer, eu já gostava de fazer gestão de projeto, né, escritório de projetos. E aqui eu Agora faço com mentoria, mais uma ainda. parte aqui para dizer assim, ó, lembra que eu falei lá no início que quem estiver nos ouvindo vai ter a experiência antes da Rurico, da passagem da Rurico, depois da passagem da Rurico. É esse o impacto que você gera, Rurico? Porque para mim é exatamente isso. Eu tenho a profissional e a pessoa que eu era antes e depois. Então, só para te dizer que não era um trabalho voluntário, mas a amizade é um trabalho voluntário. Então, posso considerar que A gente é escolhe uma é das suas verdade. vitórias aqui, hein. Nossa, muito feliz e ouvir assim, eu fiquei até, assim, sem jeito. Né, porque muito obrigada, Ana, assim, eu fico muito feliz que impactou você, porque me impacta diretamente, né, essa conexão contigo. E quando eu falei isso para você, quando eu falei várias outras coisas também, eu percebi que você ficou pensando ali, você refletiu muito, muito. Foi disruptivo, que eu É, percebi, a minha percepção foi uma disrupção ali, né, de mindset. De modelo de pensamento, né, naquele momento. Para mim e para você, né, porque a gente se encontrou é, ali, foi algo interessante, né. A gente tem que fazer uma mudança de cultura, né, e sim, ali a gente fez. Você fez na realidade, né. E obrigada por essa oportunidade. que Então a bom. mentoria traz isso, né, depois disso, eu sempre usei o voluntariado como uma forma, primeira, para ajudar outras pessoas. Esse era, na verdade ainda é, a o principal mote, porque o meu propósito é esse, conectar pessoas para elas realizarem seus sonhos. E como eu consigo conectar essas pessoas para realizar seus sonhos, né, então esse é o que eu levo, hoje, inclusive que eu estou como líder da regional aqui de Latin America da PMO Global Alliance, dentro dessa comunidade de PMOs, é como conecto as pessoas para que elas realizem seus sonhos, quer seja elas sonhos pessoais, profissionais, de carreira. É claro que eu não consigo fazer isso sozinha, né. Eu sempre tenho sempre pessoas maravilhosas junto comigo, que eu convido para estar junto como voluntárias, para fazer parte deste movimento. E sempre que eu tenho a oportunidade de levar esse conhecimento
não só de escritório de projetos, mas também de projetos, liderança, acredito muito na liderança, e também, como a gente ajuda as pessoas, eu levo, eu vou. Então por isso que muitas vezes quando eu ouço onde eu trabalho ou até mesmo alguma iniciativa dentro desses voluntariados para, além de tudo, gerar e doar mais tempo, eu acabo indo, eu sou a primeira a falar: "Ah, eu posso ajudar", porque eu fico pensando depois, aí: "Nossa, da onde eu vou arranjar esse tempo?". Aí eu falei: "Tá bom, vou arranjar o tempo em algum lugar, em algum momento, eu vou ter algum tempo para fazer", e eu gero esse tempo para fazer isso, né, porque se a gente deixar a vida nos leva, mas por que não a gente monta essa vida, porque a vida é uma e eu penso, todo mundo me fala assim: "Nossa, você tem tempo?" Eu falei assim: "Olha, o meu tempo é a vida que a minha vida eu estou compartilhando hoje com você, Ana. Não é o É, meu tempo, é a minha vida". Isso é muito importante. Então, como eu consigo impactar a vida do outro? Aí todo mundo: "Ah, parece muito piegas isso, né". Bom, ok, mas se eu estou impactando, estou ajudando, tá ótimo. É esse o grande desfrute que eu tenho do voluntariado. E tem outra coisa do voluntariado também, que eu acho muito legal. Eu aprendo muito. Nossa, quanto aprendo. Eu aprendo é com uma muitas troca aí pessoas. maravilhosa, né? É, e com pessoas que eu penso o seguinte: "Que ótimo que eu encontrei aquela pessoa", né. Dentro da PMO Global Alliance eu encontro pessoas do mundo inteiro, e cada uma me ensina cada coisa diferente, muito boa, e Mas em você não diferentes parou aí, culturas. né, Rudi? Você não Ah, parou não, aí. Você não. achou que era pouco o voluntário que você estava fazendo, aí você foi para mais um, que é o seu Ah, é o Hub verdade. Mulher. É, o Hub Mulher, e na verdade olha como começou. Lembra que eu falei sobre a mentoria ali do PMI? Eu estava ali Sim. na mentoria de PMI do PMI, como mentora, e encontro a Ana Paula Arbache. E aí, ali, a gente se encontrou, ela também como mentora, eh, de mulher, ela acho que fez uma mentoria de uma mulher que estava grávida, ou passou por uma gravidez e estava ali no momento de projetos e carreira. Eu fiz uma mentoria, sobre gerenciamento de projetos com uma outra pessoa. E naquela conversa sobre aquele momento, ela trouxe uma ideia dentro do PMI, de fazer um evento, o primeiro evento de mulheres líderes em gerenciamento de projetos, junto com o capítulo de São Paulo, e eu falei: "Poxa, também posso ajudar". Que dúvida, Tô com né? tempo, tô com No tempo, eu posso tempo, ajudar. ajudar. Exatamente, aí fui gerente do programa do evento, primeira vez que eu faço um evento na minha vida, nunca tinha visto, nunca vi, nunca fiz, e eu pensei: "Vou fazer". Eu vou aprender também, né. E ali fiz todo o gerenciamento de programa, é claro, o os times do PMI super ajudaram, me ensinaram como fazer, tem várias pessoas maravilhosas ali, como voluntárias também, que me ensinaram, né. Então, ali junto com a Ana Paula, o Anderson Salles, muito legal, ele era na época, de governança e foi onde ele colocou ali um ponto importante, ele bancou tudo isso, junto com o time do PMI, e a gente montou esse evento. Desse evento, com a curadoria da Ana Paula, surgiu ali um coletivo de mulheres, onde a Ana Paula fundou o Hub Mulher, e eu fui uma das cofundadoras naquela época, em 2018. Olha só. E desde lá eu trago também, o Hub Mulher junto comigo, eu como voluntária, e hoje eu faço parte do conselho, eu também estou montando um PMO dentro do Hub Mulher, para todas as iniciativas estratégicas para estar em linha com o ODS 5 da ONU, então voltado para a carreira feminina, diversidade, equidade de gênero. Então esse é um outro lado que eu, assim, primeiro gosto muito, por ser voluntário. O outro lado, liderança feminina é um outro ponto que eu levo comigo. E terceiro, tem as iniciativas que a gente pode impactar sempre alguém sobre no ponto de vista de carreira, sobre o ponto de vista de vida, e principalmente quando a gente fala de mulheres, tem um crescimento aí importante, muitas
muitos desafios nesse momento. Acho que sempre teve desafios, né, acho que antes mais, hoje mais em alguns momentos. Então, a gente traz essas iniciativas para que a gente ajude outras mulheres, na sua carreira, quer seja, carreira STEM, como eu falei, né, eu trabalho com engenharia, com tecnologia, então para mim está muito mais fácil, mas tem gente que não conhece o que que é STEM. O que que é STEM, né, é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é uma carreira promissora daqui para frente, carreira do futuro. Assim como, gerenciamento de projeto é uma das, carreiras do futuro, né, que, eh o Fórum Econômico Mundial colocou lá no seu relatório que saiu esse ano, que gerenciamento de projetos é uma carreira, importante daqui para frente. Então, por que não? Olha só, já uma oportunidade que se abre, né. Então, quando eu conecto o voluntariado, olha o que eu coloquei, voluntariado do PMI, mentoria, e não só mentoria, mas várias coisas de gerenciamento de projeto. De repente conectou com a carreira feminina, de repente conectou com o futuro do trabalho, e de repente conectou com justamente o que eu faço no meu trabalho, né. Então, tudo isso acaba virando um ambiente bem propício. Primeiro, para eu praticar o gerenciamento de projetos, escritório de projetos. Segundo, para eu conhecer mais pessoas, para a gente ter essas conexões, não só de trabalho, não só de voluntários, para a gente fomentar um conhecimento diferente, uma prática diferente e passar esse conhecimento para frente, quer seja com você aqui, né, com a TV Humana, quer seja em um webinar lá junto com o PMO Globalize, que eu faço parte. Mas também, gerar o quê? Conexão genuinamente humana, onde a gente consegue ajudar outras pessoas, quer seja na carreira, no início, no meio ou lá na frente, eu quero fazer alguma coisa diferente, então dá para fazer, e ao mesmo tempo gerar outras oportunidades de carreira, de conhecimento e principalmente dessa experiência de vida que a gente está hoje, né. Como que a gente, cada vez mais se atualiza num mundo que cada vez mais está muito veloz, e cada vez mais a gente também tem que ter, um tempo para dedicar-se a si próprio. E o voluntariado, ele me ajuda exatamente isso, conexão comigo mesma, né, então e que é importante para a saúde mental, para o bem-estar, para a gente não entrar numa espiral e a partir dessa espiral pode ficar doente. Então o voluntariado me ajuda para isso, ele me tira desse automático, e aí eu consigo vislumbrar outras perspectivas, vislumbrar outras possibilidades, e me dá uma clareza do que eu realmente quero fazer e gosto de fazer. Então, não é só ajudar, é que ele também me ajuda, porque ele me conecta comigo mesma, no final, né. Então você perguntou: "O que que você ganha?". Eu ganho primeiro por impacto com outras pessoas e outra é porque eu tenho conexão comigo mesma. Maravilha. Bom, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu sei que tem muito mais história, eu acho que a gente ficou muito tempo sem se falar, a gente vai precisar fazer outros vou arrumar outros temas para a gente fazer outras rodadas como É, essa. tem várias, né. Eh Mas falando agora assim, para como a gente disse, para o jovem início de carreira, ou na sua primeira liderança, ou para quem está fazendo transição de carreira, você já falou bastante coisa aqui de procurar o que gosta, de investir no estudo, de estar conectado, fazer essas conexões além da, como você falou, não é do objetivo não, da ambição, além da ambição, como que você para alcançar isso tudo, como que você pode se movimentar para você alcançar, e aí eu falo ambição de uma forma super positiva, porque a gente precisa ter ambição na vida para você poder sair do pontinho onde você está e ir para o pontinho da frente. Tem que a ambição É ela é isso, um estímulo, né. é isso. E o que mais você tem para falar para essas pessoas de oportunidade do momento, o que mais elas precisam ter, ainda mais esse momento agora que a gente está falando também de muita inteligência artificial, o que outras dicas você tem para a gente encerrar? Para quem está no início de carreira, ou quem está pensando em selecionar uma carreira e está com muita dúvida, eu coloquei isso para o meu filho. Teste, vamos testar. Primeira coisa, testar. Aí vai, mas testar como, né?
primeiro é possível fazer visitação em várias faculdades. É possível visitar, conhecer os cursos, conversar com profissionais ou com professores, sobre isso. Se não tiver essa oportunidade de profissionais, eh, por N motivos, de repente tem dentro das faculdades. As faculdades são muito abertas para essas conversas, de entender, que profissão você vai seguir, e muitas vezes a profissão que você vai seguir, nem sempre, ela precisa ser estanque ou realmente paralisante. O mais importante é, poxa, o que eu percebo que eu tenho maior afinidade, que eu gosto de fazer e o que o mercado traz de oportunidade. Então, fazendo uma triangulação dessa forma, e ajuda a escolher uma profissão, um estudo, um caminho. E ele não é um caminho que paralisa, porque quando você começa uma faculdade, neste primeiro momento, ele abre um leque. Por quê? Porque você pode navegar por dentro da faculdade. Existe várias oportunidades ali, e isso é o primeiro a primeira dica, que é ele abre oportunidades. Se tiver que mudar, dá para mudar no meio dela. É claro que, tem que entender como se faz isso, né, sempre planejando como se faz isso. Agora se você está num momento onde estou começando um trabalho, e aí, o que que eu faço? A primeira coisa que se faz, que eu entendo, é entender qual é o seu objetivo e o objetivo da empresa. Você não está ali só para fazer as atividades. Tem um propósito, tem um motivo, tem uma missão da empresa, tem uma missão da área, tem uma missão para você. Entendendo isso, facilita entrar em objetivos. E aí, como que você pensa imediato, daqui a pouco e logo depois? Que pensa dessa forma para você ter a questão da qual é a sua jornada para chegar na sua ambição. E não precisa de uma forma cega, louca, desvairada. Não, conectando com as pessoas que vão ajudar a você não só a gerar perspectiva, gerar opções, mas também acelerar a sua experiência, porque ela pode contar da sua experiência, aí é uma famosa mentoria sem ser chamada de mentoria. Numa conversa, ela acelera a sua visão de empresa. Então é manter esse networking, essa rede dentro da empresa onde você está. Então, abrir isso, não ficar só nas atividades que precisam ser feitas. E a gente não está lá só para fazer, a atividade que precisa ser feita. Estamos lá para Não está lá para mais que trabalhar isso. só 8 horas, bater o cartão e ir embora não, tem Não. tem muito mais. Não, aí tem muito mais, é claro, não é muito mais de trabalho, é muito mais de E oportunidade, que você e mesmo nem pode muito mais em abrir, horas que eu estou falando também não, mas tem muito mais né, do que isso. dentro dessas mesmas horas. É possível É. sim, né, e é isso, é esse pensamento de crescimento que eu é a segunda dica, né, para quem está ali no início de trabalho. E para quem quer mudar de carreira, uma mentoria sempre ajuda, sabe. Então, a mentoria sempre ajuda, sem dúvida nenhuma, porque abre outras perspectivas. Sempre falo de perspectiva, pode ver, possibilidades, perspectivas, opções, você vê leque, olha só como esse meu pensamento ele faz amplia, sempre pensando em ampliar, não é ampliar de trabalho, tá, mas ampliar de oportunidades, de possibilidades. O estudo ajuda muito, tá muito fácil aqui pra gente usando a inteligência artificial, use mesmo, porque ela tá ali no seu celular, quem não tem celular, né, para fazer isso? Então dá para fazer dentro do próprio celular gratuitamente também. Então use, abuse disso. Não fique 1 hora, 2 horas, 3 horas ali TikTok olhando, não aproveita. Todo o meu tempo eu estou aproveitando para alguma coisa, sempre estou ouvindo um podcast, sempre estou ouvindo alguma coisa ou aproveitando para ler algo, né, então eu sempre estou estudando para sempre. Mas para quem quer transição de carreira, não só a mentoria ajuda, mas também até a própria inteligência artificial, você pode entrar ali e fazer várias perguntas no prompt, né. Primeiro você pode colocar no prompt alguma coisa de carreiras, depois você faz a pergunta que você quer fazer, não vai direto na sua pergunta, né. Então essa é uma ideia, para abrir a sua perspectiva, uma vez que às vezes, se você não tem possibilidade de fazer uma mentoria, ou um coaching, ou conversas com outros profissionais, ou a própria tecnologia pode te ajudar.
E se você tem possibilidades de buscar no LinkedIn, é uma outra é uma rede social onde você pode buscar e se conectar com profissionais e perguntar, pode entrar dentro se você é de projetos, pode entrar no PMI, lá também tem mentoria, é claro que tem a parte de associação e tudo mais da própria entidade, mas é uma forma que eles têm para prover todo esse voluntariado, né. Assim como tem outras entidades, dependendo da sua profissão, que também pode gerar, alguma mentoria voluntariada lá. Então procure dentro da sua carreira, deve ter alguma entidade específica para isso, né. Ou mesmo o Sebrae. O Sebrae quando fala de empreendedorismo, eles têm vários programas ali, não conheço se é gratuito, mas eles têm várias, informações dentro do site deles. Então, ou seja, existem várias possibilidades. E tem outra possibilidade muito importante que está na mão, gente, é na TV Humana. Sabe como? Ouvindo Ana Paula. Porque entre laços, a gente aprende muito. Aqui foi uma É aula, verdade. e todo mundo tem uma aula para dar, olha só, pode ouvir essa nossa, live ou então esse nosso vídeo várias vezes, porque toda vez que você ouvir, você vai perceber diferente. Então muito então tá na mão todo esse conhecimento. Então para quem quer essa mudança de carreira, de verdade está na mão. Tem gratuito e tem pago. Tem profissionais aqui voluntariados e tem também outros profissionais que você pode buscar específicos de mentoria ou não, tá. Então mas se tiver outras perguntas, tenho certeza que a Ana Paula vai buscar, É um vai prazer. receber e vai me passar, e a gente vai respondendo. Aí a gente vai ver como que responde, né, Ana? É isso. Ai, Ruri, muito obrigada. Você é realmente maravilhosa e foi uma alegria finalmente a gente conseguir Não é? bater Eu esse tenho papo. E a sua história é uma história inspiradora, tanto na parte quando você estava se formando, quanto na parte que você passa a usar todo esse conhecimento para formar de alguma forma outras pessoas também. Então, acho que isso é muito genuíno e muito precioso que você tem, que é você não guarda conhecimento para você. Você, quando aprende alguma coisa, você já quer compartilhar com outras pessoas. ai, é Quando a gente verdade. pensa, eu sei que, como você falou, pode parecer piegas, mas quando a gente pensa no mundo melhor, eu não consigo ver essa transformação, esse mundo caminhando para um lugar melhor, se não for da gente se conectando e se ajudando, essa rede de apoio, essa forma de aprender uns com os outros. Então, você é uma das pessoas que ajudam, constroem, ou pelo menos tem intenção de fazer um mundo melhor sendo servidora, né? Se servindo, ou melhor, se colocando à disposição para isso, para que o mundo realmente melhore, para que as pessoas cresçam. Se a gente pode ser feliz e crescer e ganhar dinheiro, isso tudo fica mais feliz quando as pessoas que estão ao nosso lado também estão felizes, ganhando dinheiro e crescendo. Eu não quero ser sozinha, eu quero que todo mundo viva essa onda de prosperidade junto comigo. Então, você é bem essa pessoa. Muito Ai, muito obrigada, viu? obrigada. Eu que agradeço, Ana, agradeço a você, também ao programa Laços Entre Laços, agradeço também a TV Humana, essa oportunidade é ímpar, e sem dúvida nenhuma, não só me enriqueceu, espero enriquecer também, outras pessoas que estão nos ouvindo, e isso é eterno, né, porque esse vídeo pode É ser isso. ouvido agora, daqui a pouco e para sempre, não é mesmo? É E muito maravilha. obrigada. Obrigada, Ruri. Fica com Deus, um beijo e até a próxima. Vamos achar um outro tema para a gente voltar nessa conversa, hein? Vamos sim, até a próxima. Até.